Eu nunca acreditei no Bigfoot até o verão de 1980, quando encontrei um que falou comigo em um inglês perfeito numa trilha nas Cascade Mountains, no Oregon. E o que aconteceu quando aquela criatura percebeu que eu estava gravando nossa conversa mudou minha vida para sempre, me forçando a escolher entre a prova e a sobrevivência. Mesmo hoje, aos 72 anos, ainda acordo algumas noites ouvindo aquela voz na escuridão. Meu nome é Vincent Holloway e, em 1980, eu tinha 27 anos e trabalhava como fotógrafo de natureza autônomo em Portland, Oregon. Era uma época boa para ser jovem e independente. O Monte St. Helens tinha acabado de entrar em erupção em maio e eu estava ganhando uma grana boa vendendo fotos para revistas de natureza, como a Field and Stream e a National Geographic. Eu cresci explorando as florestas ao redor do Willamette Valley, desenvolvendo um amor profundo pela natureza selvagem que acabou virando minha profissão. Aquele verão de 1980 foi particularmente quente. Ronald Reagan estava em campanha para presidente e eu passava o máximo de tempo possível nas montanhas, tentando capturar imagens da vida selvagem antes que as chuvas de outono começassem. Em 18 de julho de 1980, eu dirigi de Portland para o leste, em direção à Cordilheira das Cascatas, indo para uma área remota perto do Mount Hood, onde eu tinha ouvido relatos de que ursos negros frequentavam um vale específico. Minha pauta era para a revista Outdoor Life, um ensaio fotográfico sobre o comportamento dos ursos durante a temporada de desova dos salmões. Saí de Portland às 4 da manhã, com minha Ford Bronco de 1978 carregada com equipamento fotográfico. 2 corpos de câmera Nikon F2, várias lentes, dezenas de rolos de filme Kodachrome, um tripé e minha aquisição mais recente, um gravador cassete da Sony que eu tinha comprado apenas 2 semanas antes por $60. Eu o comprei para registrar os sons ambientes da floresta para acompanhar minhas fotografias. Canto de pássaros, o vento nas árvores, o fluxo dos riachos. Eu não fazia ideia do quão importante aquele gravador se tornaria. A viagem levou quase 3 horas, passando por cidadezinhas e subindo firmemente pelas montanhas. Às 7 da manhã, eu estava estacionado em uma estrada de acesso remota do serviço florestal, com meu equipamento arrumado na mochila de trilha. O caminho que eu planejava seguir não estava em nenhum mapa oficial. Fiquei sabendo dele por um velho lenhador chamado Walt, que me contou sobre um vale onde os ursos se reuniam todo verão por causa de um riacho com uma quantidade excepcional de salmões. Caminhei para nordeste através da floresta densa, subindo constantemente. A manhã já estava quente. A floresta era linda, com feixes de luz do sol se infiltrando pela copa das árvores, iluminando trechos de samambaias e flores silvestres. Por volta das 9 da manhã, cheguei ao riacho que Walt havia descrito. Tinha uns 6 metros de largura, água cristalina correndo sobre pedras arredondadas, com poços profundos onde eu podia ver os salmões descansando. Consegui ver pegadas frescas de urso na lama. Perto da margem, montei meu equipamento em uma pequena elevação com vista para o riacho. Coloquei minha Nikon com uma lente de 400 milímetros no tripé e me ajeitei para esperar. Também posicionei meu gravador Sony, colocando-o sobre uma rocha plana, perto de onde eu estava sentado, e apertei o botão de gravar. A fita cassete começou a girar, capturando os sons ambientes do riacho e da floresta. Pelas horas seguintes, esperei e observei. Por volta das 2 da tarde, finalmente vi o que tinha vindo procurar. Um grande urso negro emergiu da floresta na margem oposta. Comecei a fotografar imediatamente, tão focado no urso através do meu visor, que não notei a outra presença até ouvir uma voz atrás de mim,
dizer em um inglês perfeito e sem sotaque: "Essa sua câmera é muito boa." Eu congelei. A voz era grave, ressonante, inconfundivelmente masculina, mas com uma qualidade que eu não conseguia identificar. Virei-me lentamente, meu coração de repente disparado, e me vi olhando para algo que não deveria existir. Estava parado a uns 4,5 metros atrás de mim, parcialmente escondido pelas sombras de um grande cedro. Uma figura enorme, com pelo menos 2,30 metros de altura, coberta por um pelo marrom escuro que caía em mechas longas e desgrenhadas. Os ombros eram incrivelmente largos, os braços longos e musculosos. O rosto foi o que mais me chocou. Não era totalmente simiesco, nem era humano. Era algo no meio. Um nariz largo e achatado, uma arcada supraciliar proeminente, maçãs do rosto altas e uma mandíbula que parecia quase grande demais, mas os olhos eram inconfundivelmente inteligentes, me observando com o que parecia ser curiosidade misturada com cautela. "Por favor, não corra", disse ele, as palavras claras e deliberadas. "Eu não vou te machucar. Só queria ver o que você estava fazendo." Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Essa coisa, esse Bigfoot, estava falando inglês, um inglês perfeito. Melhor do que o de algumas pessoas que eu conheci em bares de Portland. "Você é real", finalmente consegui sussurrar. "Muito real", respondeu ele, dando um pequeno passo à frente para uma área mais iluminada. "Embora a gente prefira manter isso em segredo, meu nome é Walker. Pelo menos foi o que escolhi para me chamar ao falar a sua língua. Qual é o seu?" "Vincent", eu disse com a voz trêmula. "Vincent Holloway." "Bem, Vincent Holloway, você se importaria se conversássemos um pouco? Eu não tenho muitas chances de falar com humanos, e você parece ser do tipo que sabe ouvir." O que se seguiu foi a conversa mais extraordinária da minha vida. Conversamos por horas. Walker sentou-se em um tronco caído, tornando-se menos imponente, e começou a explicar coisas sobre o mundo que eu nunca tinha imaginado. Walker me falou sobre sua espécie, que ele chamava de Sasquatch. Eles não eram bestas irracionais ou elos perdidos da evolução. Eram inteligentes, tinham uma língua, cultura, famílias, viviam nas florestas da América do Norte há milhares de anos, aprendendo a evitar os humanos à medida que nossa civilização se expandia, tornando-se mestres da furtividade e da sobrevivência. "Quantos de vocês existem?" perguntei. A expressão de Walker ficou sombria. "Não muitos mais. Talvez uns 100 no Noroeste Pacífico, mais alguns no Canadá e no Alasca. Somos um povo em extinção, Vincent. A cada ano somos menos. A cada ano as florestas encolhem e as estradas avançam mais fundo em nosso território. Por que vocês não se rebelaram? Se as pessoas soubessem que vocês são inteligentes, que podem se comunicar, talvez elas os protegessem." Walker emitiu um som que poderia ter sido uma risada, mas sem um pingo de humor. "Será? Ou eles nos capturariam, nos estudariam, nos dissecariam para entender como somos diferentes? Nos colocariam em zoológicos ou laboratórios? Nos caçariam por esporte ou como troféu? Os humanos não têm um bom histórico com coisas que são diferentes, Vincent. Conversamos sobre tudo: filosofia, natureza, civilização humana." O futuro Walker vinha observando a humanidade por décadas, aprendendo inglês ao ouvir guardas florestais e campistas, entendendo nossos costumes pela observação. A inteligência era espantosa, a perspectiva profunda. "Por que você está falando comigo?" finalmente perguntei. "Se a sua sobrevivência depende de permanecerem escondidos, por que arriscar se revelar?" "Porque estou cansado de me esconder", disse Walker em voz baixa. "E porque eu queria saber se pelo menos um humano poderia olhar para mim e ver uma pessoa em vez de um monstro ou um espécime. Eu acho que você vê, Vincent. Eu acho que você entende." Eu entendia.
Naquelas horas, conversando com Walker, eu tinha parado de ver um criptídeo ou uma criatura. Eu via uma pessoa solitária, de uma espécie em extinção, buscando conexão. Foi então que o olhar de Walker se desviou para o gravador cassete pousado na rocha ao meu lado. A fita estava gravando o tempo todo. "O que é isso?" perguntou Walker, sua voz subitamente diferente, cautelosa. "É um gravador. Eu estava usando para capturar os sons da floresta para o meu trabalho de fotografia." Walker se levantou, sua altura total de repente intimidante de novo. "Ele esteve gravando nossa conversa?" "Sim", admiti, meu coração apertando ao perceber meu erro. "Eu não pensei em desligá-lo quando você começou a falar. Me desculpe." Walker se moveu em direção ao gravador e eu vi algo em seus olhos que não tinha visto antes. Medo misturado com raiva. "Essa fita, Vincent, essa fita é a prova da minha existência. A prova de que eu posso falar, de que sou inteligente. Você entende o que aconteceria se essa gravação vazasse?" Eu entendia. De repente e completamente eu entendia. "Você tem que destruí-la", disse Walker. "Agora mesmo. Por favor, Vincent, eu confiei em você, eu me mostrei a você. Eu conversei com você. E agora você tem uma evidência que poderia destruir o que resta do meu povo." "Eu não vou compartilhar", eu disse rapidamente. "Eu prometo, não vou contar a ninguém." Promessas podem ser quebradas. Pessoas podem ser pressionadas ou subornadas. Essa fita precisa deixar de existir. A voz de Walker agora era suplicante. "Estou te implorando, de uma pessoa para outra destrua." Olhei para o gravador. Aquela fita era tudo. A prova física do impossível. Uma conversa gravada com um Bigfoot. Aquilo podia me deixar famoso, rico, validar os sonhos de todo criptozoólogo, podia mudar o mundo. E podia condenar Walker e todos os outros Sasquatch exatamente ao tipo de atenção que eles passaram séculos evitando. Peguei o gravador, ejetei o cassete e o segurei em minhas mãos. A fita lá dentro representava a história de uma vida, a prova do impossível. E Walker estava lá, me observando, esperando para ver qual escolha eu faria. Pensei nas palavras de Walker, sobre confiança e promessas. Sobre o que ele arriscou ao se revelar para mim, sobre a solidão de ser um dos últimos de uma espécie em extinção, escondendo-se em florestas cada vez menores, observando o mundo mudar e sabendo que não conseguiria se adaptar rápido o suficiente para sobreviver. Puxei a fita do cassete, a fita marrom se desenrolando em minhas mãos. Então, eu a destruí sistematicamente, despedaçando-a, quebrando a carcaça do cassete, arruinando qualquer possibilidade de recuperar a gravação. Walker observou em silêncio enquanto eu destruía a única prova da nossa conversa. Quando terminei, o alívio em seu rosto era inconfundível. "Obrigado", disse Walker suavemente. "Isso te custou algo, eu sei. Mas você deu a mim e ao meu povo uma chance de continuar existindo em nossos próprios termos. É um presente que nunca poderei retribuir." "Não preciso de retribuição", eu disse. "O que eu ganhei conversando com você hoje, o entendimento, a perspectiva, isso vale mais do que qualquer fama ou dinheiro que aquela fita poderia ter trazido." Walker assentiu lentamente. "Você é um humano raro, Vincent Holloway. A maioria da sua espécie teria feito a outra escolha. Fico feliz por estar certo a seu respeito. Conversamos por mais um tempo, enquanto o sol começava a se pôr. Então, Walker se levantou para ir embora. "Vou te ver de novo?" perguntei. "Acho que não", respondeu Walker. "Isso foi perigoso demais, risco demais. Preciso ir para mais longe, mais fundo na natureza selvagem. Talvez ir para o norte, para British Columbia, onde ainda há floresta suficiente para desaparecer. Mas vou me lembrar de você, Vincent. Vou me lembrar que pelo menos um humano me viu como uma pessoa e escolheu a bondade em vez da prova.
Eu também vou me lembrar de você, eu disse, e vou guardar seu segredo. Eu prometo. Walker estendeu a mão e colocou uma mão enorme no meu ombro. Um gesto de amizade e gratidão. Então, ele se virou e entrou na floresta, desaparecendo nas sombras entre as árvores. Em instantes ele se foi, não deixando nenhum rastro, exceto as pegadas na lama perto do riacho e as memórias em minha mente. Arrumei meu equipamento atordoado. Eu havia destruído a única prova, mas havia guardado algo mais valioso. A confiança de outro ser inteligente e o conhecimento de que alguns mistérios devem permanecer sem solução. As consequências daquele dia moldaram o resto da minha vida. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. Terminei minha pauta sobre os ursos, revelei o filme, enviei as imagens para a Outdoor Life. Eles publicaram o ensaio fotográfico na edição de outubro. Recebi $800, meu maior pagamento até então, mas a fotografia já não parecia a mesma. Eu havia olhado nos olhos de algo impossível e escolhido protegê-lo em vez de explorá-lo. Isso mudou minhas prioridades. Em um ano, mudei-me para o norte, para British Columbia, estabelecendo-me em uma área remota perto da costa. Eu dizia a mim mesmo que era por melhores oportunidades fotográficas, mas, na verdade, eu esperava poder ver o Walker novamente. Nunca o vi. Em 1985, voltei para o Oregon e construí uma cabana no sopé das cascatas, remota, mas acessível. Continuei trabalhando com fotografia, especializando-me na defesa da preservação da natureza. Nunca me casei, nunca tive filhos. As florestas se tornaram minha família, as montanhas, meu lar. Anos se passaram, décadas, a tecnologia avançou. O filme deu lugar ao digital. A internet surgiu, o mundo mudou, mas eu mantive minha promessa. Nunca contei a ninguém sobre Walker, nunca tentei encontrar evidências, nunca saí à procura do Sasquatch. Eu tinha feito uma escolha e a honrei. Pensei que nunca mais veria Walker. Então, na semana passada, algo notável aconteceu. Eu estava sentado na minha varanda vendo o pôr do sol quando ouvi um som vindo da floresta, atrás da minha cabana. Uma vocalização grave e ressonante que eu não ouvia há 45 anos, mas reconheci imediatamente. Caminhei até a beira da minha clareira e lá, parado nas sombras entre as árvores, estava Walker, mais velho agora. O pelo mais grisalho do que marrom, o rosto mais enrugado, o movimento um pouco mais rígido, mas os olhos eram os mesmos. "Olá, Vincent", disse Walker. "Faz muito tempo." Comecei a chorar, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Pensei que você tivesse partido, pensei que nunca mais o veria. Eu quase não voltei. Não é seguro nem mesmo aqui, mas estou velho agora e queria te ver mais uma vez antes que meu tempo acabe. Nós não vivemos para sempre, Vincent. Até a minha espécie tem limites." Conversamos por horas naquela noite, colocando 45 anos em dia. Walker tinha chegado a British Columbia, vivido em áreas remotas das montanhas costeiras, sobrevivido e até encontrado outros de sua espécie a mais de nós do que eu pensava. Walker me contou. Talvez 150 no Canadá e no Alasca, vivendo nas áreas mais remotas. Ficamos muito bons em nos manter escondidos. Contei a Walker sobre minha vida, sobre a cabana, sobre meu trabalho contínuo com fotografia, sobre como eu nunca esqueci nossas conversas ou quebrei minha promessa. "Eu sabia que você não quebraria", disse Walker. "Foi por isso que confiei em você. É por isso que estou aqui agora." Enquanto a lua subia e as estrelas apareciam, Walker se levantou para ir embora. "Isto é um adeus, Vincent. Um adeus de verdade desta vez. Eu não voltarei. Estou velho demais para viajar agora. Mas eu queria que você soubesse que o que compartilhamos em 1980, aquelas conversas, elas foram importantes para mim.
Elas me deram esperança de que sua espécie não está completamente perdida. Elas foram importantes para mim também, eu disse. Mais do que posso expressar, você mudou minha vida, Walker. Walker assentiu lentamente. Então, o risco que corri ao me aproximar de você valeu a pena. Viva bem, Vincent Holloway. Proteja os lugares selvagens e guarde nosso segredo. Eu vou. Prometo novamente. Walker estendeu a mão e a colocou em meu ombro, assim como tinha feito em 1980. Então, Walker se virou e voltou para a floresta, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para as estrelas, ouvindo os sons noturnos da floresta, os mesmos sons que eu tinha ouvido 45 anos atrás. Agora, sentado aqui escrevendo este relato, enfrento outra escolha. Tenho 72 anos. Não viverei para sempre. Este segredo morrerá comigo, a menos que eu o compartilhe, mas compartilhá-lo violaria a promessa que fiz. Então, decidi escrever este relato e selá-lo em um envelope para ser aberto somente após a minha morte. Para quem quer que eventualmente leia isto, eu sou Vincent Holloway e estou lhes dizendo a verdade. O Bigfoot é real. Eles são inteligentes, articulados e estão tentando desesperadamente sobreviver em um mundo que continua encolhendo ao seu redor. Eles falam inglês, pelo menos alguns deles, e escolheram permanecer escondidos porque sabem o que aconteceria se revelassem. Respeitem essa escolha. Se você for para a natureza selvagem, vá em silêncio e com humildade. E se você tiver uma sorte extraordinária, se vislumbrar algo extraordinário, estou lhe pedindo para fazer o que eu fiz. Guarde para você. Deixe que eles permaneçam misteriosos. Algumas coisas são mais importantes do que a prova. Alguns seres merecem viver sem a interferência humana. Eu fiz a escolha certa em 1980, quando apaguei aquela fita. Estou fazendo a escolha certa agora, selando este relato até que eu me vá. Os lugares selvagens estão desaparecendo, mas, por favor, deixem que este mistério permaneça. Deixem o Sasquatch ficar no reino da lenda e da sombra. Eles estão lá fora, nas florestas profundas, nas montanhas remotas, observando, ouvindo, sobrevivendo, e eles merecem continuar a fazê-lo sem a nossa interferência. Foi isso que aconteceu quando um Bigfoot falou comigo em inglês perfeito em um dia de verão em 1980. Eu mantive minha promessa, Walker. Por 45 anos e contando, eu a mantive. E vou mantê-la até o dia da minha morte. Algumas amizades transcendem a necessidade de prova, e algumas promessas valem a pena ser mantidas, não importa o custo.